Hoje o nosso assunto é otimizar o cérebro para reduzir a ansiedade. Você sabia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? Isso mesmo, pesquisas recentes feitas em 2016 e 2017 demonstraram que a maneira como o brasileiro se porta diante das resoluções, sejam problemas cognitivos, pessoais, econômicos, financeiros, demonstra ser o país mais ansioso do mundo. E a partir disso, nós precisamos entender como é possível diminuir o gasto energético do cérebro para melhorar essa condição do cérebro e disparar menos substâncias que me levem a ficar ansioso. Dentro dos aspectos da neurociência, nós compreendemos que é importante a ansiedade, o aspecto de sentir ansioso, mas quando isso passa a ser crônico, me desenvolve patologias que me acometem, não desenvolver aquela habilidade funcional que eu preciso. Então, neurologicamente falando, neurocientificamente falando, ansiedade e medo são as mesmas coisas. O que diferencia um do outro é quando esse medo passa a ser algo muito constante na minha vida, eu começo a desencadear a nível de cérebro, na estrutura interna do diencéfalo no hipotálamo, depois na hipófise, também fazendo parte do diencéfalo, e lá acima do meu rim, uma glândula suprarrenal, substâncias químicas que formam o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, que comandam o meu cérebro, o meu corpo, a minha musculatura em dizer, olha, eu vou buscar uma solução. Eu tenho medo de, então eu me atento, me defendo e crio um mecanismo de defesa. Quando esse medo é muito intenso e eu começo a me paralisar, a não conseguir fazer, a não conseguir realizar aquilo que eu quero, tenho essa condição crônica que a gente passa a chamar ela de ansiedade. Pensando nesse movimento de cada vez mais nós temos crianças ansiosas, nós temos adultos ansiosos, o que a gente define como ansiedade hoje é o excesso de preocupação com o que está por vir. Então, excesso de futuro. Ao invés de eu viver o momento e pensar parcialmente no que vai acontecer no futuro, eu fico focada somente no futuro. Então, eu começo a me preocupar, ocupar-se antes. Tudo o tempo todo ocupa o meu cérebro. Então, eu precisava executar uma compra de mercado, mas eu estou ansiosa, eu não anotei o que eu precisava, eu vou ao mercado, esqueço o que eu precisava, compro o que eu não preciso e tenho que voltar ao mercado. Aquilo me gera mais ansiedade. Eu preciso estudar para uma prova, mas aí, em vez de eu me preocupar com a prova de hoje, eu me preocupo com a prova que ainda vai vir. Ou penso e preocupo em não realizar uma boa prova. Então, na verdade, eu não estou fazendo a ação que me favorece no momento. Eu estou antecipando ainda o que pode vir. E aí eu deixo de agir e começo a gerar pensamentos que me levem a não executar, a não agir. E aí eu vou ficando cada vez mais ansioso. Então agora, em 2 minutos, eu peço para que você pegue um papel e anote o que te deixa ansioso. Coloque o que deixa você ansioso, deixa um espaço na sequência. Mais uma informação, então vamos lá. O que te deixa ansioso? É a prova, é a preocupação financeira, é o casamento, é a família, é o futuro, são os filhos, vai colocando. Tudo aquilo que você coloca, é a alimentação, seu problema, é a falta de exercício físico, é querer fazer mais do que você pode, vai elencando todos aqueles fatores que você percebe que te geram o quê? Uma inquietação, que te geram uma angústia exagerada e que ao invés de você conseguir fazer algo, você se trava, você se autoflagela, você se autopune por isso. Então procure elencar, é muito individual esse momento, que é eu compreender quais são as situações da minha vida diária que me levam a ficar ansioso. E essa ansiedade, para alguns, ela é manifestada como uma taquicardia, para outros como um pensamento negativo, que não consegue fazer nada que dê certo, para outros um tremor, para outros indivíduos é uma gagueira. Cada um
tem uma manifestação diferenciada. E eu preciso refletir. Então, coloca aí, colocou no papel? Anotou? Deixa o papel de lado. Deu tempo de você anotar cada um desses itens? Pense bem. Pense no tipo de vínculos de amizade, pense no ambiente em que você está, pense no seu trabalho, pense no seu trajeto de percurso até a sua escola, até o seu trabalho. Vai pensando em tudo aquilo que você percebe que te deixa um pouco agitado, um pouco mais fora do eixo de tranquilidade. Conseguiu? Deixa o papel do lado agora e vamos dar sequência. Daqui a um tempo a gente vai voltar a pegar esse papel novamente. Então, quando eu penso em que existe no cérebro uma estrutura responsável por me manter em alerta, me manter o quê? Me tirar da cama, me fazer pensar, me fazer buscar solução, ela está trabalhando de maneira equilibrada esses hormônios, substâncias, para ativar essa área do cérebro chamada de lobo frontal. Porque essa área do cérebro chamada de lobo frontal, ela é ativada pelo tálamo, pelo hipotálamo e me faz pensar, planejar, executar, ter comportamentos sexuais, ter comportamentos afetivos, emocionais. É uma parte importante na racionalização e na execução do que eu quero. Seja pegar o carro e ir até o supermercado e conseguir fazer aquilo que eu destinei a fazer no supermercado, seja iniciar uma refeição. Tem pessoas que o grau de ansiedade é tão grande que ao sentar para fazer a refeição, elas não conseguem viver a refeição. Então aí a culpa é do celular que está perto, a culpa é de quem está do lado, mas a culpa exatamente é de como você planeja aquele momento. Isso tudo é uma condição dada pelo lobo frontal, que eu planejo tirar 10 minutos e fazer uma coisa. Então essa seletividade de fazer uma coisa de cada vez, começar e terminar, é importante mecanismo baseado na ação do lobo frontal, que sofreu uma interferência do tálamo, hipotálamo e até mesmo das substâncias mais inferiores relacionadas a isso, que me fazem executar com qualidade. E quando eu quero colocar coisas no meio daquela execução, então eu estou almoçando e estou querendo discutir um problema, estou almoçando e estou querendo olhar o celular, estou almoçando e estou querendo pensar o que vai acontecer daqui a uma hora. Pronto, começa a disparar substâncias no meu cérebro que me levam a uma agitação. E ao invés de almoçar com tranquilidade, chego até a passar mal. Esse foi um exemplo muito simples, mas isso acontece a todo momento, a pessoa em que desfuncionaliza o lobo frontal. E aí nós vamos entender que ao longo do processo desse cérebro sendo formado, existe gatilhos que me levam a disparar mais adrenalina, noradrenalina, substâncias chamadas de neurotransmissores, que me levam a ficar mais angustiado ou me tira do equilíbrio. E aí isso com uma frequência me leva a ansiedade. Vocês estão me entendendo? É um gatilho, às vezes é uma prova que eu não fui bem, às vezes é uma discussão no trânsito, às vezes é um momento em que eu não estou legal porque comi algo que não me fez bem, ou tive uma decepção, esperava algo de um amigo e ele não me deu, e aí isso começa a disparar gatilhos. O meu circuito dos neurônios modifica, os neurônios que são as células nervosas que se comunicam para trabalhar na sincronia e manter uma harmonia, uma homeostasia no cérebro, que é o equilíbrio. Acontece uma disfunção por qualquer motivo. E eu preciso tentar voltar a restabelecer essa conexão, essa sincronia da melhor forma possível. Então, para isso, eu preciso estar atento a manter esses neurônios na melhor condição. E como que eu mantenho esses neurônios na melhor condição? Primeiro, dando a ele condição de melhorar os seus números de prolongamentos, que a gente chama isso de plasticidade neural, que depois dá uma plasticidade cerebral. Então, a condição de uma atividade física,
me revigora, me faz respirar novamente, faz melhorar a dinâmica dos neurônios. Uma alimentação adequada, rica em ômega 3, um peixe, um azeite de oliva, nozes, me favorece esses neurônios trabalharem adequadamente. Uma boa noite de sono interfere nessa organização e nessa comunicação de neurônios. Eu gosto sempre de dizer que um grande problema não é só do cérebro, não. É da vida social, e os neurônios vivem em sociedade, porque eles vivem no coletivo, é a comunicação. Se der falha na comunicação de neurônios, eu começo a desencadear vários problemas neurais. E a ansiedade é uma falha, porque é um excesso de pensamento, de preocupação, que leva a um excesso de substâncias que, ao invés de causar um bem-estar, me causam um mal-estar. E aí isso acaba, e muitas vezes, repercutindo na musculatura, que é uma tensão muscular no pescoço, que é uma tensão em todo o ombro, ou descarrego isso para o meu pensamento, que é um pensamento não organizado, tudo que eu começo eu paro, ou é um choro recorrente, um nervosismo recorrente, come demais, come de menos, insônia. Tudo isso são funções básicas que harmonicamente o cérebro faz. E quando ele perde essa boa comunicação dos neurônios, porque disparou muita substância, disparou muito neurotransmissor de um tipo e não muito do outro, eu levo a um desarranjo. Então, esse circuito, essa sincronia que era harmônica, essa conectividade de uma comunicação entre um neurônio e outro falha. Isso acontece com uma luz na nossa casa. Se a gente tiver uma falha, queima a luz. Se ela tem um tempo médio de vida, ela queima. Eu preciso renovar. Os nossos neurônios, eu preciso manter a vida dele adequada. E a ansiedade mata neurônio. Olha isso, a ansiedade mata neurônios. Então eu preciso entender que as pessoas estão equivocadamente pensando que todo ansioso é impaciente, é inquieto. Todo ansioso, ele deseja que algo aconteça logo. Isso é um equívoco. A ansiedade vai muito além disso. A ansiedade, a pessoa tem alguns sintomas, como a insônia, ela tem ataques de pânico, ela se paralisa diante de uma situação que ela tem que resolver. Alguns têm tremores excessivos em perna, outros têm tremores específicos, intensos de mão, uma tensão muscular frequente, taquicardia, mudança de voz, falta de ar. Então a pessoa ela sente fisiologicamente, ela sente a nível de vários órgãos no corpo aquilo que o cérebro está disparando em menor ou em maior quantidade. Então, um estímulo que pode ser uma prova de escola, mas que pode ser uma discussão com o filho, qualquer estímulo, leva a disparar o coração, aumenta a respiração e aumenta a ansiedade. Todo mundo que é ansioso tem o cardiorrespiratório alterado naquele momento. Eles ficam ofegantes, e aí não pensa. Por quê? Fica hiperventilando, falta oxigenação, falta sincronização cerebral, taquicardia, e ao invés dele resolver o problema, ele arruma mais um problema. Porque é lidar com uma situação funcional que dispara muitas substâncias a nível de musculatura que travam. E aí causam aquele mal-estar que as pessoas dizem com uma certa frequência. Nessa listinha que você colocou aí de fatores que te levam à ansiedade, vejam quantos deles relacionam aspectos físico, muscular, articular, dor de cabeça, enxaqueca, bruxismo, insônia, e quantos deles são comportamentais. Sente frio, sente calor, transpira, né? Outros sentem muita vontade de comer, outros não querem comer. Então, todos esses são comportamentais, relacionados ao diencéfalo que atua na vida vegetativa do cérebro. Independente de qual é o estímulo que te leva a ficar mais ansioso, todos eles vão disparar circuitos elétricos, vão separar circuitos químicos no cérebro
que vão atingir principalmente a região frontal do cérebro. Então ele dispara esse estímulo, chega a ser compreendido pelo diencéfalo, por uma região importante que atua no sistema emocional, que é a amígdala, que é o hipocampo, e isso ativa o córtex frontal, fazendo com que o indivíduo não consiga ter ação, tomada de decisão, ele não consiga planejar a sequência do que fazer. Aí se ele está dirigindo, ele tem uma crise de ansiedade, ou ele é muito ansioso, ele se perde no caminho, ele xinga o motorista do lado, ele se ofende porque o sinal não abre nunca, é isso, ele fica todo ofendido com tudo. Mas o problema não está no ambiente, está exatamente de como o cérebro dele enfrenta aquela situação. E ao invés dele vivenciar a situação e sair dela, o sinal ficou vermelho, o cara me fechou no trânsito, tive problemas, eu começo a achar que tudo acontece comigo e disparo mais ainda substâncias químicas que me levam a nível cerebral de hipocampo e de hipófise a ativar a glândula que fica acima do rim, a suprarrenal, a produzir muito cortisol. O que o cortisol em excesso faz? Estresse. Esse estresse intenso que me deixa, em muitas pessoas, irritadas. Mas não é uma condição de que todo mundo que está ansioso fique irritado, incomodados. Muitos ficam quietos, ficam calados, ficam parados. Então, os neurônios que estão no hipotálamo secretam uma substância com a sigla CRH e pela amígdala elas acabam a amígdala e pelo hipocampo ativando esse disparate de situação estressora. Então, era para ser liberado para eu não bater o carro, para eu saber o que fazer numa situação de emergência, que isso é um fator estressante positivo que me faz tomar uma decisão, mas disparei demais substância, que ver o que eu faço? Eu travo, eu tremo, eu perco a respiração e aí eu não consigo executar de maneira harmônica. Então a ansiedade, ela é uma via dupla. O ambiente interfere, eu tenho um desconforto, eu tenho uma falta de suprimento, a minha imaginação está alterada e eu também tenho no cérebro uma desorganização, uma falta de sincronia, a liberação de substâncias em exagero, não consigo processar aquele pensamento como deveria, desorganizo a ação cerebral e me gera isso, um excesso de pensamento no futuro e não a ação agora. Então, eu preciso para agir, pensar ali na frente, mas é a ação que tem que ser o domínio. Esse é o presente que me faz. Então, a gente verifica ao longo de várias pesquisas que têm sido demonstradas que todo o pensamento, todas as palavras, todo o movimento corporal interfere nesse cérebro que ele pode aliviar ou acentuar os aspectos de ansiedade. Isso mesmo, movimento de corpo, gente. É uma das coisas mais recentes na neurociência e a gente entende como o corpo fala e o cérebro entende. Cuidado com a sua postura, cuidado com a falta de sorriso, cuidado com a tensão muscular. Seu cérebro começa a entender que realmente você está tenso e cada vez ele intensifica mais. Cada vez ele produz substâncias que vão te levar a maior tensão, porque está entendendo que você está precisando daquela substância para manter a sua estrutura curvada, tensa, respiração muda. Quando eu tenho os meus pensamentos, o que é pensar? Uma das funções mais complexas que só o córtex cerebral humano é capaz de fazer. Pensar o pensamento. Eu penso imaginário. E aí quando eu penso que não vai dar certo, eu já estou antecipando a ação e dizendo o quê? Não faça, que não vai dar certo. Quando eu penso que vou dar certo, porque eu vou fazer o caminho que eu vou fazer esse, né? Eu tenho um planejamento que às vezes dura milésimos de segundo, vou virar nessa rua, não, vou nessa rua, não é aqui que eu estaciono. Esse pensamento de ação me leva
a sincronia, ao circuito cerebral ser formado de maneira favorável. Favorável para aquele pensamento virar ação. Então vocês estão vendo como é fácil a gente desencadear um erro no cérebro? Então, movimentos, são pensamentos e o alerta. Então, qual é o fator que me estressou? Qual é o... Olha aí no seu papelzinho, só vai mentalizando, só vai primeiro pensando o que você escreveu. Qual é o fator que me desencadeia e me tira do eixo de equilíbrio? Qual é a situação que para o meu cérebro, ao invés de ele atuar de maneira harmoniosa, ele se descompensa e libera muita quantidade de dopamina, de serotonina, a serotonina muito baixa, muita dopamina, muita noradrenalina. Então eu tenho que pensar que se esse estímulo for um estímulo que me atinge as regiões mais inferiores do cérebro, eu começo a ter um tipo de pensamento. Eu começo a ter até algum tipo de receio, mas ok. Quando esse estímulo, ele intensifica, esse estímulo que você escreveu aí, e eu passo a colocar ele como um fator de medo, ele está atingindo minha amígdala, diencéfalo, hipocampo, região um pouco mais superior, que estão relacionados ao sistema límbico, ao sistema emocional, e eu começo a ter receio, ter mais medo, e às vezes eu paraliso. E aí esse estímulo, quando eu potencializei o medo e vi que com frequência aquilo acontecia, eu comecei a pensar no que aquilo acontecia, ou realmente na vez que eu vejo, eu lembro e já me paraliso, me gerou o que? Ansiedade. Aonde que a ansiedade vai? Na parte mais superior do cérebro. Ela atinge todo o córtex, todos os giros, atinge uma região importante do hipocampo, que é relacionada à memória, e atinge a região do giro do cíngulo, que também é relacionado à questão emocional. E aí eu começo a ter o quê? Crises de ansiedade. Eu começo a ter essa ansiedade que me tira do caminhar planejado, organizacional do cérebro. E aí eu começo a ter uma falha ou um equívoco no funcionamento do lobo frontal. E é sobre o lobo frontal que eu vou falar com vocês. Lobo frontal, isso aqui, ó, nossa testa, é uma característica que só nós humanos temos tão bem desenvolvida, é o que nos faz racionalizar. Ele é o centro de controle do cérebro, planejamento, comportamento, tomada de decisão, vontade, controle das emoções, consciência de si mesmo, moralidade, ética, autoindependência, autocontrole, automotivação e espiritualidade. Essas são as funções do lobo frontal. Vamos de novo? O centro de controle do cérebro, espiritualidade, autodependência, formação moral, ética, consciência de si mesmo, controle das emoções, vontade, tomada de decisão, planejamento, comportamento, organização. Tudo isso é o lobo frontal que faz. Então, se o lobo frontal não funciona adequadamente, os mecanismos de ansiedade interferem no bom funcionamento, eu começo a ter o quê? Incapacidade de raciocinar abstrato. Então, eu não consigo planejar, não consigo prever o futuro. E o futuro é o que eu vou fazer daqui 5 minutos, o que eu vou fazer daqui 1 minuto, ou o que eu vou fazer daqui 1 semana. Eu começo a ter dificuldade no relacionamento com pessoas. Eu começo a achar conflitos sociais. Eu começo a ter falta de domínio sobre mim. Sabe o limite? Dizer assim, olha, eu gosto de você, mas hoje eu não tenho como sair para jantar com você porque eu tenho que descansar, ou porque eu preciso dormir, ou porque eu preciso terminar de ler meu livro, ou porque eu preciso estar com meus filhos. Isso é domínio próprio, isso é limite. E o que me faz perder esse controle é o mau funcionamento do cérebro. Perda de empatia é mau funcionamento do cérebro. Eu não me coloco no lugar do outro. A empatia é um desenvolvimento do lobo frontal. E quando que a gente aprende a desenvolver o lobo frontal? Na infância. Principalmente na primeira infância. Quando os nossos pais nos dão o quê? Limite. Nos desafiam a... Escola é um bom desafio porque eu tenho que cumprir tarefas, tenho que tirar notas, tenho que sentar onde é colocado, tenho que aprender a respeitar a diversidade. Isso é fantástico.
Então, quanto menos social você é, quanto menos você gosta de pessoas, mais doente você está. Olha só isso, gente. A função primordial do cérebro é ser sociável. O antissocial perdeu a funcionalidade do lobo frontal ou está funcionando de maneira equivocada e precisa resgatar isso, porque o cérebro precisa aprender com a diversidade. E esse má funcionamento do cérebro ainda leva a uma redução na capacidade de planejar, de organizar. Isso, e é em função disso que as pessoas se endividam, é em função disso que as pessoas têm conflitos na gestão de pessoas no trabalho, é em função disso que as pessoas perdem relacionamentos, é em função disso que muitas pessoas deixam de prosperar. E outra função, e outra característica dessa mau funcionamento do lobo frontal é a depressão. Uma ansiedade levam a isso. E o que atrapalha esse lobo frontal funcionar? Excesso de televisão, excesso de internet, excesso de pensamento só no futuro, drogas, excesso de cafeína, excesso de nicotina. Alguns medicamentos controlados causam isso. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo uma hipnose domiciliar, televisão, internet, rede social, joguinhos, isso tudo atrapalha o funcionamento do lobo frontal. Então, para o lobo frontal, nós temos que entender que o que vale é o quê? Equilíbrio. Nem de mais e nem de menos. Por isso eu preciso exercitar esse lobo frontal, exercitar o meu cérebro. Exercitar fisicamente falando, exercitar cerebralmente falando. Mudando alguns estilos de vida, como uma atividade física com uma frequência 15 a 25 minutos por dia, um bom bate-papo com uma pessoa agradável, um filme que lhe agrade, ouvir uma música que te faz disparar substâncias que causam prazer, sorrir, mesmo que você não esteja a fim de sorrir, sorria, engane o seu cérebro. Sabe uma forma de enganar o cérebro? O pessoal fala que é doido, mas vários estudos da neurociência demonstrou isso. Tá muito triste? Coloca o óculos escuro e seu cérebro não vai conseguir mais olhar para o seu olho. Olha para o espelho, olha o retrovisor do carro, tá de óculos escuro, engana o cérebro e ele vai achar que tá tudo bem. E aí você começa a disparar substâncias do bem-estar. Olha que coisa mais doida e mais simples de fazer. Quando eu ouço uma música que me remete a algo bom, uma música que pelo próprio tom da música solta uma alegria, eu estou ajudando a melhorar o lobo frontal. Já não estou bem, coloco uma música que me deixa mais para baixo. Em vez de eu melhorar o lobo frontal, eu pioro. Faça exercícios para a mente, uma palavra cruzada, um joguinho, um jogo de tabuleiros. Melhora o seu lobo frontal quando você toma um banho solar, 15 a 20 minutos, deixa a luz entrar, abre a casa, deixe você sentir a luz solar, porque a luz solar acelera a produção de serotonina, é um condicionante para a gente liberar serotonina. Cuidado com o excesso de carboidratos, tá? Os carboidratos refinados. Carboidrato tem que ser carboidrato do bom, que são as frutosas, a principal fonte. Pensar nas leguminosas que tem um carboidrato do bem. Esse refinamento demais, tudo muito autoprocessado, industrializado, isso é um prejuízo de lobo frontal. E uma coisa importante, qual é o tempo que você tira para você? Um banho demorado, em que você massageia, um banho que você demore, uma massagem nos pés, pague para alguém fazer massagem em você. Isso é maneira de melhorar o lobo frontal. E de todas essas, só vai valer se você começar a pensar alegre. Pensa positivamente, mude sua maneira de pensar, elogie, se permite, olha no espelho. Tudo isso é a melhor forma de movimentar esse circuito a seu favor e não contra você. Já que eu não consigo mudar as condições físicas sem eu mudar o meu cérebro, eu preciso começar a mudar os meus comportamentos e os meus hábitos que levam esses neurônios a não sincronizar adequadamente. Isso não é difícil. Nós temos que entender que a falta de uso desses neurônios para o bem, para as coisas que melhoram a condição cerebral, são os maiores provocadores da morte de neurônios.
Então a gente fala que temos 6 fatores básicos para manter essa plasticidade, essa arborização constante dos neurônios. Essa nova ramificação dele é para ele se comunicar melhor, que é menos estresse possível, ausência de estresse crônico. Afetividade, afeto, eu preciso me relacionar com pessoas, olho no olho, abraço, contato. Estímulos adequados, ora uma atividade física, ora um filme prazeroso, uma atividade que me exija do cérebro um raciocínio, eu preciso ser estimulado. Alimentos que favoreçam o cérebro a viver de maneira harmônica. As oleaginosas, castanhas nozes são necessárias, amêndoas, o abacate, o leite, os ovos, os alimentos avermelhados, laranjados, que são ricos em vitamina C, flavonoides, eles são o mínimo que a gente tem que ter. Muitas fibras e muita água. Desafie o seu cérebro, coloque metas diárias, metas semanais, metas anuais e limite. O limite, gente, não é para criança só não. Aí limitei ele a não ficar mais no videogame. E você, qual é o limite que você se coloca? Tá assim, ó, de adultos ansiosos porque passa um dia em WhatsApp, aí essa pessoa não responde o que ela quer na hora, ela tem ataque de ansiedade. Pessoas que não conseguem se limitar financeiramente, pessoas que não conseguem se limitar no relacionamento, doa-se demais e nunca pensa nela. Tudo isso são fatores que adoecem o cérebro. Porque esses 6 fatores, a ausência de estresse, afeto, estímulo, nutrição, desafios e limites, são considerados os fatores neurotróficos, essenciais para desenvolver a plasticidade neural. E alguns neurotransmissores ajudam muito a lidar e a diminuir com a ansiedade. O primeiro deles que eu quero citar é a endorfina. Endorfina é um analgésico natural do corpo, é considerado a morfina do corpo, uma breve euforia que marca a dor física causada por ele. E alimentos picantes, eles liberam esses opiáceos que existem, por exemplo, a pimenta, o pimentão, várias derivações de pimenta, eles liberam substâncias no nosso organismo que induz a sensação de felicidade, a sensação de bem-estar. Outra forma de a gente liberar a endorfina é dançando, cantando, trabalhando em equipe. Tudo isso faz com que a gente aumente a endorfina, e a união da endorfina com uma vida sociável aumenta a minha tolerância para dor, aumenta o meu bem-estar. Quando eu assisto um filme triste, eu também tenho uma elevação da endorfina. Uma outra substância importante para ser liberada para diminuir a ansiedade é a serotonina. Lembra de um momento feliz da sua vida? Pegue uma foto, converse com alguém da infância. Sabe aquela nostalgia que a gente fala? Isso é liberação de serotonina. Vai fazer um exercício físico para liberar a serotonina, atividade, um alongamento, andar de bicicleta, usar o sol da manhã para liberar a serotonina, receber ou dar massagens. Isso tudo é maneira de liberar a serotonina. E alguns alimentos, como a banana, as folhas verdes escuras, a pimenta, as nozes, o sal marinho, eles contêm substâncias que serão convertidas em serotonina. Eles contêm o triptofano, que ao ser absorvida é convertido em serotonina e liberado pelo cérebro a substância do bem-estar. Importante lembrar que a serotonina ela não é produzida só no cérebro. 10% no cérebro e 90% no intestino. Então a única forma de você liberar a serotonina em grande quantidade é cuidar da saúde do seu intestino. Por isso alimentos com fibras, boa quantidade de água, exercício físico, não melhora só o cérebro, mas melhora também o trânsito intestinal. É isso mesmo, segundo o cérebro veio do intestino. Então essa harmonização entre eles é necessária. Então endorfina, serotonina, a dopamina é um outro neurotransmissor importante para diminuir a ansiedade, que é a mediadora do prazer. Eu consigo liberar dopamina quando, por exemplo, eu traço um objetivo no meu dia, objetivo de fazer uma caminhada, objetivo de fazer o bolo para esperar alguém, objetivo de ligar para alguém, objetivo de pagar uma conta, e eu consegui executar. A sensação é, ai, delícia, foi bom, nossa, eu consegui uma coisa a menos, tiquei. Meta cumprida é dopamina. Dopamina também é quando você está procurando um lugar para estacionar um carro e você acha a sua vaga, eu brinco que é a santa vaga, isso libera dopamina. E você fala, nossa, na minha vida cotidiana eu consigo liberar dopamina? Consigo. Quando eu preciso chegar em algum lugar,
e aquele acesso, aquele chegar foi favorável. Então eu começo a liberar e tenho a sensação de bem-estar. Quando eu recebo um convite, quando eu recebo um aumento de salário, quando eu recebo algo extraordinário para mim, algo especial, algo que eu esperava de reconhecimento, por isso que o elogio é tão bom, dê para receber. Às vezes a gente tem só olhar no espelho e falar, nossa, hoje eu tô sensacional, olha só como eu tô, olha como eu estou feliz. Isso já vou liberando substâncias de dopamina. Agora, se eu não tenho meta, se eu não tenho planejamento, se eu não tenho ação, eu não libero ela. Então, quando eu defino uma meta, seja na universidade, seja no seu emprego, seja no seu relacionamento pessoal, e eu cumpro aquela meta, eu estou disparando um monte de substância, a principal delas é a dopamina, e me causa esse bem-estar. Por isso que se tiver falha no lobo frontal, você não consegue executar esse planejamento. Então eu começo a mudar o foco do meu cérebro, fazendo com que ele consiga exercer. Alguns vão precisar de um trabalho de agenda, de monitoramento, de alguém auxiliando para ele conseguir cumprir uma meta. Outros conseguem porque são pessoas extremamente comprometidas consigo mesmo, e aí tem cuidado com a alta exigência, que exigir demais também é prejudicial. E por fim, a última substância que é uma que ajuda a reduzir a ansiedade é a famosa oxitocina ou ocitocina, que é considerado o hormônio dos vínculos emocionais, também é considerado o hormônio do abraço. Então, quando eu abraço alguém, eu elevo a quantidade de ocitocina. Simples abraço. Um simples olhar para alguém libera ocitocina. Quando eu presenteio alguém, eu estou liberando ocitocina. Quando eu deixo confiança em alguém, eu tenho um vínculo emocional com alguém, eu também estou liberando ocitocina. Então, quando você tem uma amizade, quando você tem uma irmandade, quando você busca em algum amigo uma conversa, você constrói essa relação. Então, quando você está construindo algo, eu vou trocar de carro, eu vou na loja, eu vejo o carro, eu negocio o carro, eu confio no que ele está me dizendo, eu estou liberando substâncias do bem-estar. Quando eu começo a desconfiar de todo mundo, eu começo a liberar essa substância e começo realmente a não fazer as coisas acontecerem. E aí começa o grande prejuízo. Então, tudo que define esse meu cérebro, pensando não só no lobo frontal, mas todo ele, são substâncias que dependem de fatores externos. E não só de esses fatores externos a gente chama de exógenos, depende dos exógenos e depende dos endógenos também. Mas essa definição cerebral de como o meu cérebro dependeu de uma infância, de uma juventude, de uma vida... professora, mas deu tudo errado. Nossa, Larissa, foi tudo muito ruim na minha infância. Mude agora. Comece a reconstruir o seu cérebro a partir de agora. Porque o que eu não posso ter é cérebros ansiosos que têm dificuldade para falar, não consegue ouvir, não consegue vivenciar o momento, estão sempre inquietos. Comportamentalmente é isso. Quando tem perdas cognitivas, a pessoa não consegue concentrar, não consegue ficar atenta a uma explicação, tem medo de perder, tem uma memória fraca, memória, atenção extremamente enfraquecida por questões de ansiedade. Ou tem prejuízos emocionais, nervoso intenso, irritado, temoroso, incomodado, assustado e algumas situações físicas, que é a falta de ar, boca seca, calafrio, cãibras. Então, muitos comportamentos, é comportamental, é cognitivo, é emocional, é físico, as mudanças decorrentes disso. Resumidamente, é um ciclo vicioso do cérebro. É um ciclo vicioso que você mesmo achou. Que eu vou chamar isso, sabe do quê? De sabotagem, é isso. Você está se auto-sabotando. Pelo fato de você não mudar coisas que estão ao seu controle. Eu começo a achar que quem me fechou no trânsito que é o problema. Eu começo a achar que o problema está no país. Começo a achar, eu não vejo mais recompensa em nada, eu só vejo punição. Então eu preciso entender que existe uma região no cérebro, com o nome chamado núcleo accumbens, que ele trabalha por meio de recompensa. Então aquilo que dá prazer, ele é ativado.
libera vias dopaminérgicas, libera córtex frontal. E aí o simples fato de eu sorrir com frequência e não ficar carrancuda faz esse núcleo accumbens disparar dopamina em boa condição. É isso que o pessoal que trabalha com coach, que trabalha com auto performance, que trabalha com PNL faz. Ensina você a se comportar, a sorrir para liberar substâncias que te dão prazer. E aí te dão recompensa cerebralmente falando. E aí você começa a ter um comportamento de lobo frontal harmonioso. Quando você tem equívoco nessa relação, você começa a ter ansiedade, o medo, a agressividade, o nervosismo, porque essa via dopaminérgica que é estimulada do núcleo accumbens a ativar tálamo, hipotálamo e córtex frontal não atua de maneira adequada. Então eu sei que todos os dias acordar com um sorriso no rosto não é fácil, mas é possível. E eu preciso adequar esses meus pensamentos com alguns truques que a neurociência descobriu. Existe um neurocientista que fez um livro chamado O Espiral Ascendente e ele traz alguns truques que eu quero dividir com vocês. Primeiro, o truque que ele diz: engana o seu cérebro, ouve uma música que te deixa feliz. Uma música da época em que você foi feliz, da infância. Eu ouvia Balão Mágico. Isso mesmo, é uma música que me remete a uma fase muito boa. A música tem a capacidade de levar o nosso pensamento de volta a lugares onde a gente estava e quando a gente ouve ela, a gente retoma essa fase. E aí isso libera substâncias que me diminuem a ansiedade e me causam bem-estar. Sorrir usando óculos, como eu falei para vocês, se você está sorrindo, seu cérebro recebe as informações que está tudo bem e produz sensação de felicidade. E aí quando você coloca o óculos escuro, você ativa o que a gente chama de biofeedback. É quando o seu cérebro busca informações emitidas pelo seu corpo, saber como ele está sentindo. Biofeedback, neurofeedback. Usar óculos de sol convence o seu cérebro de que sua vida está tudo bem. E além do que, te deixa muito charmoso, elegante. A terceira dica é ter objetivos. Faz com que você fique diferente. Não tem coisa mais horrível para o cérebro do que você não se sentir útil. E não se sente útil quem não tem meta diária. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter um movimento de desafio para me sair do lugar. O que te tirou da cama hoje? O que fez com que você clicasse e comprasse uma palestra como essa? Isso é uma meta. Não, eu quero aprender sobre isso. Aí eu quero entender minha ansiedade. Eu preciso entender a ansiedade para ajudar os outros. Isso é sair da zona de conforto. E isso me leva a fazer, planejar, repetir até atingir aquilo que eu quero. Mesmo que no caminho eu tenha dificuldades, que eu tenho situações que me tiram do conforto, que eu tenho críticas, eu vou buscando aquilo que eu quero. Quantos de vocês colocaram como meta fazer uma faculdade e quando receberam o canudo falaram: nossa, eu sei o quanto isso me vale? Só você sabe qual foi o desafio, qual foi a dificuldade, qual foi a intensidade de cada etapa, cada degrau que você subiu. Quem estava perto de você até verificou, sabe, mas a pele e o cérebro de quem esteve em cada fase desse degrau subir é só você. Por isso que você valoriza isso que você tem. Então, gente, continuem tendo metas. Metas que coloquem no papel, metas que você coloque na sua agenda, não só em pensamento. Porque quem deixa no pensamento, perde-se. Porque o cérebro ele é atemporal. E eu preciso, às vezes, colocar tempo e prazo para vencer as metas. Senão o dia chega, passa o dia que você planejou e você não executou nada. Uma quarta dica desse livro se fala é dormir bem. E eu, como trabalho com sono, e a gente sabe dentro da Associação Brasileira do Sono o quanto nós temos buscado correlacionar as demências, os problemas emocionais, os problemas cerebrais e comportamentais com a má qualidade do sono. E o ansioso acaba ou postergando ir para a cama ou pelo disparo de substâncias químicas que o próprio cérebro dá
pela própria adrenalina, intensidade de testosterona, leva ele a dormir mal, a dormir tarde, a dormir menos que precisa. Então ele está sempre arrumando uma desculpa para ir para a cama, acaba isso alterando. E sinta prazer naquilo que você faz, é a quinta dica. Saia da zona de preguiça, essa palavra bonita, procrastinação, para o cérebro, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e o amanhã nunca chega. Então eu preciso criar situações que quanto mais eu gostar de fazer as coisas, mais eu consigo ter prazer. Mesmo que eu não goste de fazer. Eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso fazer, então eu começo a fazer e não pensar em que eu não gosto. Só faço. Tem que fazer? Incorpore e faça. E não pense que você não goste, para que aquilo passe a ser menos penoso. Sobre o efeito de estresse, a gente acaba não fazendo o lobo frontal conseguir planejar essas ações. Então, o estresse cotidiano, o estresse crônico me leva a esses quadros de ansiedade. Então, agora, eu quero que você pegue esse papelzinho que você anotou, quais eram os fatores que te levavam a disparar a ansiedade, e embaixo de cada fator que você percebe que é um fator que te causa ansiedade, você vai colocar o que você vai fazer a partir de hoje para amenizar esse efeito. Vamos lá. Para cada situação que você colocou, que é um fator estressor ou ansioso para você, qual é a sua ação a partir de hoje para amenizar essa condição? Pensa aí. Para cada um deles. Isso é um exercício. E aí você vai vendo que depende de você, não depende mais de ninguém. Que a ansiedade é um circuito pessoal seu, que você sabotou o seu cérebro para ter cada um desses mecanismos. Que não é o outro, é você que deu um teor a mais em cada condição dessa. Faça. Para cada item desse, eu aguardo você uns minutinhos a continuar pensando como é possível você amenizar cada efeito desse estressor ou ansiolítico para você. Olha só, gente, que responsabilidade a nossa. Concordam? O que os outros têm a ver com a minha ansiedade? Muito pouco. Sabe por quê? Porque eu estou onde eu quero estar. Tem um tal de neurônio espelho, já ouviram falar? Neurônios espelhos, eles ficam localizados na região temporal, pegam algumas regiões pré-frontal, um pouco pré-frontal, temporal, parietal e temporal. Eles têm a tendência de repetir a ação dos outros. Então, esses neurônios espelhos, ele diz exatamente com quem você está andando. A gente quer conhecer alguém, conheça com quem ele ande. Quer conhecer os pensamentos? Então, pessoas bem-humoradas contagiam outras pessoas e deixam-as bem-humoradas. Pessoas mal-humoradas tendem a causar mau humor em outras. Cuidado com quem você anda, hein? Tudo é contagioso. É o riso que leva o riso, é o bocejo que leva o bocejo, é o mau humor que leva o mau humor, porque esses neurônios espelhos copiam. O controlar a imitação e a sensação dos outros, eu dependo do quê? Do lobo frontal. Então eu preciso, às vezes, usar com frequência para não copiar do outro aquela ação que me desagrada. Então olhe no seu papel que quem tem que usar o filtro cerebral para não colocar no outro aquilo que está causando ansiedade é você. Seja autorresponsável por aquilo que te causa ansiedade. E responsabilidade é o quê? Exercitar o seu cérebro com atividade física para que os seus neurônios melhorem a comunicação, filtrar a quantidade e a qualidade do tempo em que você fica na televisão, na internet, nos jogos, até mesmo no seu WhatsApp, no Face, no Instagram e tudo mais. Cuidar a quantidade de cafeína que você toma, do cigarro que você utiliza, ou de outras drogas, o álcool, outras drogas ilegais, porque tudo isso atrapalha o funcionamento do seu lobo frontal. É responsabilidade sua cultivar pensamentos alegres. Eu não tenho como abrir o seu crânio e colocar pensamentos positivos. Faça exercício, melhore a condição do seu cérebro, reserve um tempo para você relaxar,
para você receber massagem, coma adequadamente, programe a sua alimentação, compre. Como se eu não compro fruta, que se eu vou comer fruta. Como se eu não compro verdura, como que eu começo a comer verdura. Compre, é o primeiro planejamento, é organizar para o que eu vou pôr dentro da minha casa. Essa semana eu falei exatamente isso e tenho falado, é muito bom ter porcaria em casa, mas se eu tenho, eu compro, eu como. Se eu não tenho, na hora da fome eu como o que tem. Concordam comigo? E aí isso tudo eu vou melhorando a minha condição cerebral. Obtenha os benefícios que a luz solar te dá, cuide do seu sono, medite para ficar melhor, a meditação é um fator. E como que eu tenho um tempo para tudo isso? Como que eu vou fazer tudo isso em pouco tempo? Verifique a sua prioridade do dia. Em uma semana, em 15 dias, em um mês, você vai organizar a sua prioridade, vai colocar no papel e assim você começa a amenizar as suas ansiedades. Porque você começa a colocar critérios de prioridade. Você começa a ver que é possível fazer exatamente de tudo, até mesmo sair com aquela amiga que você gosta, até mesmo fazer aquela viagem que você tanto quer, porque você colocou as metas no papel e você passa a ter um tempo para cada coisa. Você começa a ver que a organização ameniza a sua ansiedade. Porque quem é ansioso, ele amassa barro o dia inteiro. Ele pensa em fazer e não faz. Ele quer fazer, mas ele não sabe por onde começar. Ele quer, então aí ele chora, aí ele tem temor, aí ele tem medo, aí ele se frustra, daí ele chora 2 vezes, porque não fez e porque pensou em fazer. Então aí a frustração vem em condição exacerbada. Eu preciso, para ter menos ansiedade, sair de onde eu estou e saber para onde eu quero ir. E se eu quero ir para lá, como eu vou para lá? É o primeiro caminho. Ação, por isso que é presente. Se eu quero ir bem na prova, que é daqui uma semana, se eu não começar a me organizar, de estudar todos os dias 5, 10, 15 minutos, eu não vou chegar lá. Agora, na véspera da prova, me dá pânico porque eu vejo o volume de informação, estou cansado, estou tenso e preocupado, minha memória vai abaixo. Então, é planejamento. E crie pequenas metas. Para quem é ansioso, é metas diárias. É metas de 3 minutos, de 5 minutos. São pequenas metas, não é meta longa prazo, não. E a terceira é, seja honesto com você. Naquilo que você pode fazer, naquilo que você quer fazer e naquilo que você tem condições de fazer. Porque tem pessoas que têm metas, gente, que vão muito fora do contexto do que ela pode. E aí a gente ser gentil com a gente mesmo, ser honesto com a gente mesmo, a gente dizer, para mim isso vai muito além do que eu posso no momento. Quem sabe daqui a um tempo. Isso me conforta, isso acaba me libertando. Cerebralmente falando, a palavra é seja moderado. Nem de mais, nem de menos, só o suficiente. E esse suficiente é que faz esse equilíbrio de lobo frontal acontecer. Vamos ensinar as crianças a esperar, a ter paciência, a não ter tudo pronto, a desejar, porque eu estou treinando o lobo frontal. E isso, se eu treino o lobo frontal, eu gero nelas menos chances de se tornarem-se doentes ansiosamente. Porque a ansiedade crônica ela passa a ser uma doença. Muitos precisam de medicalização. Mas o que adianta você se medicar para a ansiedade se você não faz mudanças comportamentais? Então, o que eu quero dizer, em especial nessa palestra, nesse vídeo, é mude o seu comportamento, mude os seus hábitos. Esses hábitos aí, ó, que você escreveu, que te causam ansiedade, é uma obrigação sua, responsabilidade sua, a partir de hoje, movimentar para mudar isso. Não depende de mim, não depende da sua família, não depende dos seus vínculos, depende de pequenas atitudes, pequenas metas que vão fazer você ganhar em qualidade de vida, em qualidade cerebral e quem sabe futuramente até não precisar mais de medicalização se você estiver sendo medicado. Muitos não vão conseguir fazer isso sozinhos, aí precisam de terapia, aí precisam de ajuda de outros profissionais. Mas reconheça, seja humilde e reconheça se você dá conta de mudar isso sozinho. Caso contrário, busque ajuda. Agora, o que não dá é para nós continuarmos sendo o país mais ansioso do mundo e ficarmos parados nessa condição. Comece por você, mude por você.
Essa é a mensagem dessa palestra, dessa reflexão, baseado no que tem de mais novo dentro da neurociência, quando a gente diz: não gaste a energia do seu cérebro com aquilo que vai te causar desgaste. Por isso, otimize o cérebro. Por isso é preciso pôr no papel, por isso é preciso planejar e ser organizado. Até mais. Muito obrigada.